Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e estatística, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao curso de raciocínio lógico, ok? Então preparamos aí um curso muito especial, principalmente para você que não tem base nenhuma. Professor, eu nunca estudei raciocínio lógico, não tenho a mínima ideia. É principalmente para você que não tem essa base. Então, nós vamos formar aí vários conceitos, dar algumas dicas de como resolver e compreender esse universo chamado raciocínio lógico. Para você que já está no estágio um pouco mais avançado, já compreende alguns conceitos, né? Você pode pular essa primeira parte, que é a parte conceitual, e ir direto para os exercícios, né? Resolver já as atividades, né? Para não ficar tão cansativo, tendo em vista que você já detém aí um certo conhecimento. Então, a recomendação é você vá direto para os exercícios, beleza? Tente fazer, na sequência acompanhe a solução que a gente vai dando lá. Beleza, galera? Então, vem comigo aí, vamos dar aí o pontapé inicial, falando aí sobre negação de uma proposição, beleza? Então, nós vamos estudar nessa aula aqui, vamos falar sobre negação de uma proposição, de negação de uma proposição simples, nós vamos falar sobre as equivalências da negação e vamos resolver alguns exercícios. Bom, nós vamos destacar a negação de alguns conectivos aqui nessa aula. Depois a gente vai dar sequência numa outra aula sobre negação de outros conectivos, porque para cada conectivo é um procedimento que nós temos que adotar. Então, são um conjunto de regras que a gente vai estar passando aí. Beleza? Então, vamos lá. Negação de uma proposição. Definição, galera. Olha só. Chama-se de negação de uma proposição P a proposição representada por não P. Então, negar é simplesmente acrescentar o não na frente. Ah, professor, isso aí, a negação de uma proposição P é o não P, é a negação daquela proposição, cujo valor lógico é a verdade, quando P é falsa, e falsidade, quando P é verdadeira. O que ele quer dizer isso? Em outras palavras, negar uma proposição é nada mais, nada menos do que mudar o seu valor lógico. Então, se eu tenho que João é mecânico é verdadeiro, dizer que João não é mecânico é falso. Por quê? Porque eu tenho que ele é mecânico, isso é verdadeiro. Então, dizer que João não é mecânico é falso. Então, quando eu acrescento o não, eu estou negando aquela proposição, portanto, alterando o seu valor lógico. Agora, o que algumas pessoas não entendem, que acham que negar é simplesmente transformar de verdadeiro para falso. Não é assim. O negar é mudar o valor lógico. Se você está negando uma afirmativa verdadeira, uma frase verdadeira, você vai transformá-la numa frase falsa. Se você está negando uma frase falsa, você está transformando ela numa frase verdadeira. Entende isso? Então, negar uma proposição é mudar o seu valor lógico. Beleza. Então, nós representamos assim, ó, o não P pelo til. O til é o símbolo que nós vamos usar para representar uma negação. Lembram lá do til? Professor, mas vai ser sempre o til? Não. Algumas bancas não usam o til, usam a cantoneira. A cantoneira é esse símbolo assim, ó. É esse símbolo aqui, ó, vai reto e aí desce. Isso aqui é cantoneira. Isso aqui também indica a negação. Então, o til ou a cantoneira, ambos representam a negação. Beleza? Fiquem atentos, porque pode aparecer um ou outro. Eu, particularmente, uso mais o til. A maioria das bancas usam o til, mas tem banca que usa a cantoneira. Então, fique atento. Vamos lá. Negação de uma proposição simples. Então, eu vou apresentar uma proposição e vou fazer a negação dela. Vamos lá? Olha só. O símbolo que representa a negação pode ser o cantoneira ou o til, como eu já havia frisado, antecedendo a frase. Nós vamos adotar o til. Eu vou adotar o til, ok? Basta pôr a palavra não antes da sentença e já tornamos uma negativa.
exemplo. Então, eu coloco o não antes da sentença, eu já torno ela negativa. Por exemplo, João é médico. Como que eu nego isso? João não é médico. Pronto, está negado. Tá? Uma outra. Maria é estudante. Pede para fazer a negação. Maria não é estudante. Simples assim, ok? Então, a proposição simples, nós não vamos ter muita dificuldade em negar numa proposição simples. Agora, depois a gente vai entrar em quantificadores, isso aí é um outro processo lá na frente. Negar quantificadores, aí é outros quesitos, é outra regra, é outro procedimento. Mas isso é um estudo mais futuro. Nesse primeiro momento, nós vamos aprender a negar uma proposição simples e negar os conectivos lógicos, ok? Observemos que, caso a sentença original já seja uma negativa, ou seja, já traga a palavra não, então, para negar a negativa, teremos que excluir a palavra não. Tá? Porque não é sempre que eu tenho que colocar não para negar. Né? João é médico, então, negativa, João não é médico. Mas e se eu tenho que João não é médico? Como que eu nego isso? Dizendo que ele é médico. Eu tiro o não. Então, o negar implica em tanto colocar o não, quanto em retirar o não. Vai depender da frase que nos está sendo apresentada. Beleza? Bom, exemplo. João não é médico. Olha só. Como que eu nego isso daqui? Retirando o não. João é médico. Viram? O contrário? Maria não é estudante. Como que eu nego isso? Dizendo que ela é estudante. Maria é estudante, eu estou negando. Tranquilo? Beleza, né? Negação de uma negação. Olha só. Quando possuímos uma negação de uma negação numa proposição simples, ela se torna uma afirmação. Então, quando eu nego uma negação, eu estou afirmando. É isso que o contexto de negar uma negação. Vamos ver um exemplo disso? Olha só. João é médico. Eu tenho uma proposição P aqui. Negação de João é médico. João não é médico. Beleza. A negação da negação é a afirmativa. Então, vocês reparem que a negação de uma negação, nós voltamos para o processo inicial. Eu tenho que João é médico, essa é a proposição. A negação disso, João não é médico. E a negação da negação, porque aqui está negando. A negação da negação de P. A negação da negação é uma afirmação. Portanto, eu voltei para o contexto inicial. João é médico. Beleza? Tranquilo? Então, dica lá aqui para você memorizar, galera. A negação de uma negação é igual à própria afirmação. A negação de uma negação é uma afirmativa. Em outras palavras, quando eu nego uma proposição que já estava negada, eu volto ela ao seu contexto original. Eu volto ela no seu modo inicial, antes da primeira negação. Tranquilo? Beleza. Equivalências da negação. O que é isso, professor? Bom, nós já falamos de equivalência de uma bicondicional, por exemplo. Equivalências são formas alternativas. São formas de nós expressarmos uma negação sem necessariamente usar a palavra não. Ok? Então, nós vamos ter casos que vai aparecer o não e nós vamos ter casos em que iremos omitir a palavra não, mas que a frase vai implicar numa negação. Então, isso é chamado de equivalências da negação. Vamos ver alguns casos que podem aparecer e a gente tem que estar atento a isso para saber identificar que se trata de uma negação. Olha só. Pode-se empregar também como equivalentes de não há as seguintes expressões. Fiquem espertos. Primeira, não é verdade que há. Olha só, a minha frase é não há, estou negando a proposição há. Então, dizer não é verdade que há é a mesma coisa que dizer não há. Beleza? Uma outra forma, é falso que há.
Se é falso, eu estou negando aquilo ali. Dizer que uma determinada frase é falsa, eu estou negando a veracidade dela. Então, pode aparecer escrito, ao invés de não há, pode aparecer escrito é falso que há. Beleza? Então, fique atento com essas duas formas equivalentes de expressar a negação de uma proposição. Vamos ver exemplo disso daí? Olha só. Exemplo. Dada a proposição que Carlos é mecânico, temos o seguinte. Negação desta proposição, Carlos é mecânico. Não que. Não é verdade que Carlos é mecânico? Então, isso aqui é uma negação da proposição que, usando uma forma alternativa, uma forma equivalente de expressar a negação da proposição que, nesse caso aqui. Uma outra forma seria dizer é falso que Carlos é mecânico. Então, estou usando agora essa segunda frase alternativa, ao invés de dizer que não é mecânico, dizer é falso que Carlos é mecânico. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essas duas aqui, não é verdade que e é falso que, são formas equivalentes de nós expressarmos a negação de uma proposição. E fiquem atentos, porque é comum aparecer isso daqui nos exercícios dos concursos aí. Algumas bancas utilizam até com muita frequência, principalmente esta primeira, não é verdade que. Então, fique atento aí, tá? Beleza. Negação de uma proposição conjuntiva. Bom, o que é isso, professor? Proposição conjuntiva é uma proposição composta ligada por uma conjunção. Por isso que ela é chamada de proposição conjuntiva. Bom, e de acordo com os estudos que nós já fizemos, quando a gente fala em conjunção, nós estamos falando em quem? Conectivo e. Então, quando eu tiver uma proposição composta ligada pelo conectivo e, eu tenho uma proposição conjuntiva, cujo conectivo é o conectivo e. Beleza. Duas proposições simples, P e que, olha aqui, ó, o e, para negar uma proposição no formato de conjunção, P e que, procedemos da seguinte forma. Galera, eu quero chamar sua atenção aqui agora, porque eu vou apresentar um conjunto de regras que tem que ser obedecida. Toda vez que você for fazer a negação de uma proposição composta, cujo conectivo é o conectivo e, a conjunção, nós temos que respeitar essa sequência que eu vou apresentar aqui. Se você compreender isso, você vai resolver os exercícios assim, ó, com muita tranquilidade. Ok? Então, veja bem. Primeira coisa que a gente faz. Nós negaremos a primeira parte. Então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Uma proposição P e que. Ok? Então, a primeira parte é a proposição P. A segunda parte é a proposição que. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu nego a primeira parte. E a gente já sabe como negar uma proposição simples. A gente acrescenta a palavra não, ou a gente diz não é verdade que, ou a gente diz é falso que são as formas equivalentes. Então, eu nego a primeira parte. Então, fique atento que pode aparecer também na forma equivalente, tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês essas equivalências. Negando a primeira parte, o que eu faço depois, professor? Eu nego também a segunda parte. Então, eu tenho que negar a primeira e eu tenho que negar a segunda. A proposição P e a proposição que tem que ser negada. E aí, professor, é só isso? Não, não é só isso. Depois, o que eu faço? Eu tenho que trocar o conectivo e pelo conectivo ou. Então, olha só, trocaremos e por ou. Então, eu nego a primeira, nego a segunda e troca o e por ou. Aí sim, eu estou negando a proposição composta ligada pela conjunção e. Beleza? Vamos ver como que fica simbolicamente. Ó. Simbolicamente, a gente vai ter isso. Ó. A negação de P e que. Detalhe, galera. Preste muita atenção aqui. Observe que eu coloquei entre parênteses P e que. Isso aqui é diferente disso, ó. Isso aqui
é diferente disso aqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. É diferente, porque aqui eu estou negando somente a proposição P. Aqui eu estou negando o conjunto, toda a proposição composta, ok? Então, se eu quero negar a proposição, é obrigatório que eu a apresente entre parênteses. Aí, nesse caso, prevalece esse conjunto de regras que está sendo estabelecido aqui. Estou dizendo isso porque eu já recebi e-mails de alunos dizendo: professor, o senhor ensinou uma coisa, eu fiz lá no concurso, deu outra. Mas preste bem atenção a forma como tem que aparecer. Aí aparece desse jeito, o aluno acha que tem que aplicar essa mesma regra. Não. Se for assim, essa regra não vale. Aqui só está pedindo para negar a proposição P. Aí eu nego o P, mantenho o Q e mantenho o conectivo. Eu não troco o conectivo. Ok? Porque isso aqui não é a mesma coisa quando aparece entre parênteses, tá? Se apareceu entre parênteses, vale essa regra. Eu tenho que negar os dois, ok? Nego o primeiro, nego o segundo e troca o E por O. Beleza? Fique atento com relação a isso. Beleza, então ó, o exercício fala que a regra diz que eu nego o primeiro, está aqui, ó, neguei o P, troquei o conectivo E pelo conectivo OU, que é o Vzinho, e nego a segunda parte. É assim que nós resolvemos. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo disso daí, para a gente compreender bem essa negação. Qual a negação da proposição? João é médico e Pedro é dentista. Pergunto, primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: a frase que nos está sendo apresentada é uma frase simples ou composta? Professor, é uma frase composta. Se é uma frase composta, qual é o conectivo que está presente nessa frase composta? O conectivo é o conectivo E, professor. Ah, beleza. O exercício pede para negar uma parte somente, ou ele pede para negar toda a proposição? Ele pede para negar toda a proposição. A negação da proposição. Beleza. Já que se trata do conectivo E, então eu vou separar em duas partes, né? Que seria, o P seria João é médico e o Q seria Pedro é dentista. Então tenho duas proposições simples aqui. João é médico e Pedro é dentista. Beleza. O que diz a regra? Nega-se a primeira parte. Quem é a primeira parte? João é médico. Qual é a negação de João é médico, galera? João não é médico. Pronto, vamos usar o basicão. Professor, eu poderia usar uma forma equivalente? Até poderia. Agora, como não é você que vai fazer isso, é a banca que vai dar alternativas, o que cabe a você é identificar se a banca usou a forma tradicional de negar ou se ela usou de alguma equivalência. É só isso, você tem que estar atento. Tá? Nós vamos usar aqui a forma tradicional. Então, João não é médico. Depois ele diz o seguinte, nega a segunda parte. Então, vamos negar a segunda parte. Qual é a segunda parte? Pedro é dentista. Como que eu nego isso, professor? Pedro não é dentista. Beleza, então neguei. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas.
Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$40 e também tem um cargo, tem o personal coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essas aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique like.